Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Faria. O tema da nossa aula, o título é O que quero dizer? E vamos para o tema da aula. Então, hoje nós iremos trabalhar estratégias e procedimentos de leitura, relação do texto verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, objetivo da aula. Reconhecer a retextualização como processo de transformação de um texto oral, escrito ou multissemiótico em outro texto, na mesma ou em outra modalidade. Então, como eu mencionei, o professor Mauro, que é o professor do nono ano, está aqui conosco. Tudo bem, professor Mauro? Tudo bem, professora Silene. Olá, alunos, professores, todos que estão ligados aí. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Ela estava lendo ali o tema e os objetivos, aí parece que dá uma encrencada ali, porque as palavras super complicadas, né? Mas os alunos já ficam falando, o que vai ter nessa aula? Vai ser super simples, tá? Os nomes são complicados, mas a aula é bem tranquila. Vamos então continuando aqui a apresentação da aula. Olha só, os conteúdos de hoje. Retextualização, que é a base hoje da nossa aula, e articulação entre a linguagem verbal e a não verbal em textos. Está no caderno Aprender Sempre, de acordo com a aula 1 da sequência de atividades 3, páginas 43 e 45, volume 2, para vocês acompanharem aí, para a gente poder dar andamento. Não é a sequência de atividade 3 não, gente, é a 4, tá? Ali tem um erro de digitação, mas já é a última sequência de atividades. Muito bem, olha só, como a gente vai trabalhar retextualização, a gente vai ter que entender o seguinte, né? O que é retextualizar, né? Então, pensar que a gente tem um texto e sobre esse texto, ou a partir desse texto, cria-se outros textos. Então, os textos, a gente pode tratar da seguinte forma, não existe uma originalidade 100%, né? A gente sempre parte de uma outra coisa que já foi escrita, que já foi falada, que já foi vivida, que já foi pronunciada para criar novos textos. Então, a retextualização nada mais é do que perpetuar muitas ideias, muitos conhecimentos, muitas informações de outras formas também, tá? Por exemplo, a gente fala, escreve e de repente a gente ouve uma música, a gente ouve um som qualquer, ou a gente percebe gestos e a gente consegue associar isso aos textos que a gente já leu ou escreveu. Então, a retextualização está trabalhando dentro desse contexto aí. A gente vai ver daqui a pouco qual é a definição. Mas, para começar, vocês precisam falar para mim o seguinte, olha só na tela. Escreva o significado desta placa, né? A placa que está aí para vocês. Então, qual é o significado que vocês inferem quando veem uma placa como esta? Vou dar um minutinho para vocês e a gente já volta. Então, retomando, voltamos aqui, olha, a Daniela, a aluna da professora Luciana, diz assim, sem é proibido o celular. Depois temos aqui o Samuel, aluno da professora Rita, diz, não pode usar o celular aqui. O Matheus coloca, proibido utilizar o celular. A Rafaela diz o seguinte, não pode usar o celular. E a Maiane, da professora Marinês, coloca o seguinte, não utilizar o celular nesta área. Olha só, pro Silene, o que você sente quando vê uma placa como essa? Não o significado, mas o que você sente? Você fica feliz? Fica aborrecida? Fica preocupada? Eu fico
pensativa, penso na atenção, porque na cor vermelha já é chamativa, então já sei que aqui já tem um alerta. Então, um alerta sobre algo, aí tem a placa aí. Já sei que com um só traço quer dizer que é proibido, né? E ali... Proibido é bom, proibido nunca é bom. Tudo que é proibido, né, a gente fica assim... proibido já deixa a gente meio que... Então, e tenso, logo né? O celular, né? Depende da área, aí fica complicado, né? A gente sempre quer dar um jeitinho. O aluno gosta, será, de ver essa informação? Bom, o que a gente tem de experiência em sala de aula é que o aluno não gosta muito, né? Quando a gente fala do celular, a gente está falando de um tema que é muito sensível, principalmente para os alunos. Mas olha só, não é só para os alunos, é para todos nós. Na verdade, o celular passou a ser como se fosse parte do nosso corpo, né? Então, nós estamos com o celular para tudo mesmo, né? E aí, de repente, você chega num lugar e vê uma placa proibido uso celular. Quer dizer, já causa uma atenção porque você fica pensando em todos os prejuízos, tudo que vai agregar ali de posicionamento ruim contra o seu comportamento, né, ali naquele momento. Então, você já fica contando quanto tempo eu vou ficar, né? Já deve ser a pergunta que a pessoa faz. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Para saber quanto tempo ela vai ficar sem o celular. Então, perceba que, às vezes, a gente não precisa falar. Você chega num lugar e ninguém te falou nada, você não tem informação nenhuma mais direta, mas só de perceber as informações que já estão alocadas no local, como símbolos, né, como esse, já vai trazer uma informação e já pode causar uma mudança de humor, de comportamento e tal. Isso é o que vai ser a base da nossa aula de hoje. Vamos lá, falar do celular foi só uma deixadinha para poder ficar bem calmo, mas a gente vai tratar de assuntos mais pertinentes. Vamos para a retextualização, a definição, olha lá. Então, retextualização é o processo de transformação de uma modalidade textual em outra. Ou seja, trata-se de uma refacção e reescrita de um texto em um processo que envolve operações que evidenciam o funcionamento social da linguagem. Tá? Então, está no Caderno Aprender Sempre, está na página 243, esse é do Caderno Aprender Sempre do professor. Então, o professor vai ter que passar para vocês essa definição, caso vocês queiram retomar e não peguem no material. Então, olha só, refacção é transformar uma modalidade textual em outra. É aquilo que eu comecei a antecipar no início da aula, ou seja, você tem um texto escrito, que é o mais comum que a gente tem, mas que a gente consegue transformar esse texto em outras modalidades, para fazer a mesma coisa, transmitir informação, para comunicar. E aí você faz o quê? Você refaz, você faz uma releitura daquilo que foi o texto original. E tanto, não é só transformar o texto verbal, por exemplo, em textos não verbais, e é o contrário também, tá? Então, a retextualização é você trabalhar em cima de um texto já existente e de forma que você, ao modificar, transmite uma informação que pode ser a mesma ou pode ser uma informação modificada, como, por exemplo, o resumo, né? O resumo, ele traz as mesmas informações, só que de forma mais reduzida, né? Sintética, enquanto no texto original vai estar mais abrangente. Então, é uma retextualização também. Então, retextualizar é trabalhar em cima do texto, de forma que você... Na maior parte das vezes, a gente quer melhorar a informação. Tá? Então, por exemplo, o título da aula, o que eu quero dizer? Às vezes você está escrevendo, a pessoa lê, mas ela não entendeu o que você quer dizer. Aí, ao você usar um outro tipo de texto, uma outra modalidade, você pode alcançar esse objetivo de forma mais eficaz. Vamos ver como continua aqui, ó. Trabalhando um texto que está no caderno também, e a gente vai usar ele como exemplo. Olha só. Gota d'água. Você sabia que o desaparecimento das abelhas nativas do Cerrado está relacionado aos alimentos transgênicos ou agrotóxicos, ao aquecimento global e até à radiação emitida pelos telefones celulares? As abelhas são as responsáveis direta e indiretamente por até 65% dos alimentos que consumimos. A polinização que elas realizam faz parte do ciclo da natureza e, de certa forma, do equilíbrio do mundo como um todo. Albert Einstein certa vez afirmou: se as abelhas desaparecerem, a humanidade seguirá o mesmo rumo em 4 anos. E o que tem acontecido nas últimas décadas é um desaparecimento sistemático da quantidade de abelhas e colmeias. Por serem insetos sensíveis, muitas espécies de abelhas têm sucumbido devido à intoxicação por agrotóxicos, que danificam o seu sistema imunitário e o torna incapaz de combater doenças e bactérias. Estudos recentes da Royal Society of London
uma renomada academia científica britânica revela que até mesmo os alimentos transgênicos e a radiação emitida pelos celulares podem ser a causa da morte de muitas abelhas. No caso dos transgênicos, o motivo seria um gene resistente a insetos que contém pedaços do DNA de uma bactéria que também pode matar abelhas. Quando as abelhas se alimentam no pólen de uma planta geneticamente modificada, seu sistema imunológico também é atacado por essa bactéria. No caso dos celulares, o problema consiste na interferência da radiação emitida por eles no sistema de navegação das abelhas. Desorientadas, muitas não conseguem voltar às suas colmeias. E o que isso tem a ver com o cerrado brasileiro? Tudo. Muitas plantas nativas do bioma dependem de espécies nativas de abelhas que são responsáveis pela polinização das plantas e, sem isso, muitos frutos do cerrado podem desaparecer. Devido ao alargamento da produção de grãos transgênicos e do uso indiscriminado de agrotóxicos pela indústria alimentícia, as abelhas do cerrado também estão desaparecendo, principalmente as nativas. A extinção das abelhas levará a uma perda irreparável da fauna, da flora e, consequentemente, da água, uma vez que a água potável dos aquíferos e mananciais também dependem da floresta invertida composta pelas plantas nativas do cerrado. Lutar pela preservação do cerrado é lutar pela preservação da vida. Hashtag Eu Defendo Cerrado. Muito bem. Olha só, fomos falando de abelhas, né, que a gente já vem falando já algumas aulas, a questão de trabalhar o equilíbrio aí do ecossistema. E aí o professor Joel já esteve aqui, já falamos muito sobre a questão da abelha. Ainda vamos falar ainda, vai ter mais uma sequência de aulas aí que de repente a abelha pode aparecer. Mas olha a importância de se entender a questão do papel do inseto, né? De um inseto que para a gente parece significante, né? Dado a nossa mania de achar que eles somos os mais importantes, né? E como eles podem comprometer, inclusive, a nossa existência. Esse texto é um pouco longo, vocês viram, e ele vai tratar bem detalhadamente sobre a questão das possíveis causas do desaparecimento das abelhas. E aí ele vai explicando cada uma delas, né? Por exemplo, a exposição aos agrotóxicos, a questão dos alimentos transgênicos, que talvez alguns não sabiam sobre isso, a questão dos celulares, que eu não sabia sobre isso, e eu achei super interessante, né? Essa interferência que as antenas e os celulares têm na sobrevivência das abelhas. E, por fim, aí a questão de você expor, para só ver a última parte aqui, deixa eu ver rapidinho. A questão eu falei dos transgênicos, né, e dos agrotóxicos e dos celulares, são os 3 casos. Muito bem. E aí você percebe que os detalhes que é dado nisso. Mas, às vezes, um texto desse tamanho, o aluno lê ou alguém lê, e aí fica um pouco cansativo, e fala, nossa, eu não consegui entender, porque chegou a certa altura, eu já não estava mais associando as ideias do que foi falado no começo e tal. E aí a gente precisa mostrar isso de outra forma. Por isso tem esse texto 2, olha só. O texto 2 a gente chama de texto esquemático. O que é isso? A gente reduz toda aquela proporcionalidade do texto, a gente traz somente as informações que são mais importantes e coloca em forma de esquema. Inclusive associando a elementos não verbais, como é o caso que está na tela. Pode manter na tela, que é o caso que está na tela. Aí o que acontece? 2 coisas. A primeira, as informações ficam mais acessíveis, ficam muito mais fáceis de ser compreendidas, e essa associação com o tema não verbal, com a linguagem não verbal, faz com que as pessoas percebam mais rápido a temática do texto, o que é mais difícil quando você está lendo um texto discursivo. Vamos ver esse texto aqui, ó. Por que as abelhas estão morrendo? Já partiu de uma pergunta, né? E aí vem os itens. 1, que está falando que elas ingerem agrotóxicos. 2, falando das bactérias e os vírus encontrados nos alimentos transgênicos. 3, a radiação emitida pelos telefones celulares. E aí as consequências, hashtag consequências. Falta de alimentos, pois as abelhas são responsáveis pela produção de 65% dos alimentos que consumimos. Perda para a fauna e flora. Prejuízos aos mananciais e aquíferos, pois eles dependem da floresta também para poder continuar vivo e ativo. Olha só, nesse segundo texto a gente percebe as informações muito mais claras, diretas, sintetizadas. A pergunta que vem a seguir já vai me fazer entender como vocês conseguiram perceber a diferença dos 2 textos. Vamos para a atividade, então. Qual é o conteúdo temático tratado nos 2 textos? Eu vou dar aí para cada perguntinha 1 minutinho, vocês vão mandando a resposta no chat e a gente vai expondo aqui.
Vamos lá. Olha, os alunos da professora Odila colocaram assim: o desaparecimento das abelhas. Alguns alunos do professor Vanderlei colocaram extinção das abelhas. O aluno Matheus, da professora Keilane, coloca assim: o sumiço das abelhas. E alunos da professora Rita, as abelhas e as possibilidades de extinção. Muito bom. Olha só, e é importante a gente entender o seguinte, que quando a gente está falando de desaparecimento das abelhas, a gente está falando do, segundo o Albert Einstein, do nosso próprio desaparecimento, né? Demoraria uns 4 anos, segundo ele, se as abelhas fossem extintas. Então, olha como o tema é importante, né? Agora, o que levou a entender isso? A gente precisa saber, né? O aluno leu, nós lemos 2 textos. Qual o texto que é mais claro sobre isso, né? Então, a gente precisa saber. Vamos para a atividade 2, que eu quero entender agora a estrutura composicional dos 2 textos. Em relação à estrutura composicional, ou seja, como ele é composto, como ele é escrito, como ele é feito, qual é a diferença entre os 2 textos? Mais um minutinho e voltamos. Vamos lá. Os alunos da professora Rosana colocam o seguinte: o texto 1 é científico e o outro é um cartaz, aí coloca até produzido pela Rosana. Os alunos da professora Sônia colocam: o texto 1 é mais completo, o texto 2 apresenta a síntese. Aí, continuando aqui, os alunos também da professora Regina continuaram com essa mesma resposta: texto 1 completo, texto 2 apresenta uma síntese. E aqui os alunos do professor Antônio colocaram parágrafos e tópicos, mas não especificou qual seria texto 1 ou texto 2, né? Beleza. Aí aqui, alunos também colocaram, da professora Maria, colocaram o seguinte: na escola Zezé de Santa Rita, só linguagem verbal em um e o outro tem linguagem verbal e figuras. Olha, fizeram uma... É a associação em linguagem mista, né? Exato. Muito bem, mais alguém? Vamos lá. Aí continuam falando: o texto 1 é científico, o texto 2 é um cartaz. Cartaz. Isso mesmo, somente essas questões. Pegando a primeira resposta do aluno ou do professor, não me lembro, que disse que o texto 1 é científico e o texto 2 é um cartaz. Vamos lá, primeiro que os 2 textos tratam de temas científicos e tratam com isenção, então a gente pode considerar os 2 textos científicos. Os textos científicos podem abordar também através de outras modalidades, por exemplo, infográfico, que é o caso do texto 2, né? Aí a questão de falar em parágrafos, aí é bom lembrar o aluno, então, o seguinte, que os textos que a gente costuma escrever, né, as redações, que a gente constrói parágrafos, 2 dedinhos, tal, separa o parágrafo por ideia, quando é argumentativo, introdução, aliás, qualquer texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas no argumentativo a gente introduz, apresenta argumento e conclui e tal. A gente está falando de texto em prosa, então a gente pode colocar dessa forma: texto em prosa. E o texto, o infográfico, é um texto esquemático, é um texto em esquema, né? Então, o que é um texto esquema? Um mapa mental é um texto em esquema, né? O infográfico, esses textos são o quê? Os assuntos são separados em sínteses, né? Em resumos pequenos, que são colocados ali de forma bem organizada, para que a pessoa, ao visualizar, consiga já perceber a informação que quer ser passada. E a associação com o texto não verbal, no caso das abelhas, facilita mais ainda essa compreensão. Mas é isso mesmo, o texto em prosa é um pouco mais discursivo, é mais amplo, né, nesse caso, enquanto o texto do infográfico é mais sintetizado, tem associação com o texto não verbal, facilita pelo visual já o entendimento.
tá? E são outras semioses, que é isso que a gente fala de semiose, né? Essa forma da relação entre o verbal e o não verbal, a interpretação que a gente dá quando percebe um símbolo, uma imagem, né? Dentro de um contexto. Muito bem, vamos agora à atividade 3. Na tela, é possível observar que o texto 2 traz as ideias apresentadas no texto 1, mas de forma resumida. Que informações foram subtraídas no texto 2? Agora, sem tempo, pode mandar no chat para a Silene. O que ele está pedindo aqui é o seguinte, que no texto 2 as ideias são as mesmas do texto 1. Só que as informações do texto 2, algumas informações do texto 1 foram subtraídas, ou seja, foram excluídas, suprimidas. Que informações são essas? Vocês conseguiram perceber? Não vou voltar ao texto, hein? Tem que ser pela leitura. Quem tiver com o caderno aberto pode voltar lá e olhar. Que informações que a gente não viu no texto 2, né? O máximo que eu posso fazer é voltar ao texto 2. O texto 2 pode pôr na tela aí para eles. Olha só, aí nós temos o texto 2, com as informações que constam no infográfico. Esse texto, qual a informação que estava no texto 1 que não consta aí? Vamos ver se eles lembram de alguns. Pode voltar. Está subindo aqui, ó. Os alunos da professora Andréia colocaram assim, um texto está em prosa e o outro é um infográfico. E os alunos da professora Odila colocaram alguns argumentos. Alguns argumentos. Quem pode especificar? Vamos lá, manda aí, especifica para a gente pelo menos um que vocês não viram, que estava no texto 1 e que não consta no texto 2. Ainda não subiu nenhuma resposta, vamos Não lá. Subiu? Vamos lá, então. Ó, eu vou deixar pendente essa daí para vocês, hein? Vou deixar mesmo. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Vamos para a atividade 4. Eu preciso dessa resposta da atividade 3. Atividade 4. As informações dispensadas, ou seja, essas que foram excluídas no texto 2, acarretaram prejuízo na interpretação? Bom, como eu dependo da 3, vocês não vão conseguir responder essa, né? Vamos ver se alguém me salva. Eu preciso que me salvem aqui. Acho que falhou. Senão eu vou ficar preso. Não subiu? Vamos lá, então. Voltando para a atividade 3, porque a gente tem tempo, né, gente? Era bom que a gente pudesse ficar esperando. Acho que está tendo um probleminha no chat da professora. Olha, aí está perguntando qual que é a ideia que foi suprimida no texto 2, que estava constando no texto 1. Bom, no texto 1 falou-se sobre a radiação dos celulares e está constando no texto 2. Falou-se sobre os agrotóxicos e está constando no texto 2. Falou-se sobre a questão dos genes, dos transgênicos, e também está constando no texto 2. Mas no texto 1 falou-se sobre a questão da polinização, que a abelha causa ao recolher o pólen e sair distribuindo pela floresta. Que isso acaba deixando a floresta viva, né? E mantendo ali as árvores nativas. E isso não foi citado no texto 2, né? Esse é um dos itens que a gente viu que não foi citado. Agora, não falar sobre isso, não falar sobre a questão que a abelha é uma polinizadora nata, traz algum prejuízo para o entendimento do texto 2? É essa a questão que a gente quer saber aqui na atividade 4. Conseguiu subir alguma? Não. É probleminha técnico, gente. A gente está com probleminha técnico no chat. Mas não tem problema, a gente vai fazendo aqui. E aí depois vocês podem mandar numa rede social, tal, a participação, que a gente manifesta depois. Olha só, não acarreta nenhum tipo de prejuízo, tá, em relação à atividade 4, porque a importância que queria se dar no texto 2 era das causas que poderiam estar fazendo as abelhas desaparecerem. E elas foram bem manifestadas, muito bem claras, inclusive mostrando as consequências que acarretariam para o ser humano aí, na questão do desaparecimento delas. Muito bem. A atividade 5, ela pede o seguinte, olha na tela aí. A escolha dos elementos não verbais do texto 2 está coerente com a temática? Ou seja, os desenhos, as imagens ali, está coerente com a temática? Está subindo? Olha, agora começaram a chegar as anteriores, a questão anterior. Eles estão falando da extinção das abelhas, falando que o texto 2 não tem alguns argumentos, tem alguns dados, aí falaram sobre essa questão, somente assim. Tá bom. Vamos terminar, porque o reloginho já ficou doido ali. Atividade 5 diz o seguinte, que se está coerente, está super coerente, né? Tem aquela imagem das abelhas, já mostra que a temática é sobre as abelhas, então foi muito feliz ali quem colocou. Mão na massa, olha só, tente fazer uma retextualização de um texto discursivo para o esquemático ou vice-versa. Então, pegar um texto que você acha legal, está escrito lá em discursivo, passar para um esquema, ou fazer um texto esquemático em forma discursiva. Manda para o seu professor e poste lá na página Mauro Farias. Até a próxima aula. Eu agradeço muito a participação de vocês e peço desculpas pelo final aí que a gente teve probleminha no chat,
mas na próxima aula a gente repõe isso daí. Obrigado, professora Silene. Obrigada, professor Mauro, e vocês também. Tchau, alunos do 9º ano e Um professores. grande abraço. Avalie a nossa aula no QR Code que vai aparecer aí na tela.